Olá, meus irmãos do Movimento em Busca da Reforma, vocês que se preocupam com a reforma da religião e com o verdadeiro presbiterianismo no Brasil. Hoje iremos tratar da ceia do Senhor e qual o pensamento reformado acerca dela. Existem aqueles que entendem que a ceia é apenas simbólica, memorial. E tem aqueles que entendem que Cristo está real e verdadeiramente presente na ceia. Eles creem na presença real. Geralmente são divididos em 3 grupos, esses que creem na presença real. Existem os que creem na presença física, corpórea de Cristo, sendo transubstanciado no elemento. Veja bem, transubstanciado, tá? Não transformado. E existem os que creem na presença física e corpórea, mas que eles não tentam explicar isso. Eles não tentam explicar como isso acontece. Eles creem que o corpo está com e sob o pão, mas não tentam explicar isso filosoficamente. Geralmente eles são conhecidos, né, como aqueles que creem na união sacramental. E tem os que creem na presença real, mas sendo espiritual. Não física ou corpórea, mas no espírito. Esse terceiro é o que nós iremos defender aqui. Nós defenderemos pela análise das Escrituras que a ceia do Senhor ela é um meio de graça, um sacramento, uma santa ordenança, pela qual temos participação em Cristo pela fé. Somos alimentados e fortalecidos por ela, na qual Cristo está real e verdadeiramente, não fisicamente, mas espiritualmente. Percebeu a diferença aí? Então vamos lá. Bom, primeiro ponto. A ceia, meus irmãos, ela é mais do que um memorial. É bem verdade que Lucas 22:19 diz que a ceia é um memorial. O problema não é esse. O problema é achar que porque ela é um memorial, significa que ela é apenas um memorial. Percebe a diferença? Ser um memorial não significa que ela é apenas isso. Quer um exemplo muito simples? Vejamos Samuel 7:12. 1 Samuel 7:12. Porque lá é dito o seguinte, ó. 1 Samuel 7:12. Então Samuel mandou que uma pedra fosse erguida entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, querendo dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Decore essa passagem. Vejamos Gênesis 35:7. Gênesis 35:7 diz o seguinte, aqui olha. Ergueu ali um altar e deu ao lugar o nome de Deus de Betel, porque ali Deus lhe aparecera quando estava fugindo de seu irmão. E por fim, vejamos Josué 4, do 20 ao 22. Abram as Bíblias de vocês aí. Josué 4, do 20 ao 22. Diz o seguinte, ó. As 12 pedras que tiraram do Jordão levantou-as Josué em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Tá? Esses 3 exemplos que eu citei aqui, que nós lemos, de Samuel, de Jacó, lá em Gênesis, e de Josué, isso são apenas memoriais. Compare esses meros cerimoniais que nós acabamos de ler aqui com a Páscoa, por exemplo. Porque em Êxodo 12:14, se você abrir a sua Bíblia aí, em Êxodo 12:14, diz exatamente isso. Aqui, olha. Esse dia, portanto, será para vós um memorial. Tá vendo aqui? Um memorial. É dito sobre a Páscoa que será um memorial. E aí eu pergunto para vocês, a Páscoa é apenas um memorial? Ela é isso? Ela equivale a esses memoriais que eu acabei de citar aqui, de Samuel, onde ele ergue uma pedra
em Jacó, onde ele ergue um altar, ou em Josué, onde ele ergue algumas pedras para serem memoriais de lembrança do que aconteceu. Números 9, não leremos aqui todo o capítulo, mas ele ordena que a Páscoa seja guardada e repetida. Deuteronômio 16 ensina essa festa da Páscoa como festa de aliança, com significado histórico e teológico. E, por fim, meus irmãos, 1 Coríntios 5,7 diz que Cristo é a nossa Páscoa, que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Tá? E como Cristo é a nossa Páscoa, comprovando que a Páscoa judaica não era um simples memorial, apesar de nós termos lido lá que ela era um memorial, mas não era apenas isso. Tá? Algo apenas memorial não é repetido, não é ritualístico, é apenas algo ali, estático, parado, que fica naquele lugar para relembrar alguma coisa. E certamente a Páscoa e a ceia do Senhor não são apenas isso, como vários outros exemplos que poderíamos citar aqui. Então esse texto aqui, de Lucas 22:19, ele é fraco para reduzir a ceia a um símbolo. Outra coisa, a Bíblia ela fala de participação real e não apenas lembrança. Se nós lermos as Escrituras, lá em 1 Coríntios 10:16, diz o seguinte: abram aí a Bíblia de vocês, 1 Coríntios 10:16. Diz o seguinte: o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Repare, meus irmãos, no termo comunhão, nessa palavra aqui utilizada. Dá para ver daí, não é? Comunhão. Por que eu estou querendo citar essa palavra específica? Porque quando nós vamos olhar essa palavra no interlinear, lá no verso 16, perceba aqui, comunhão, o grego, koinonia. Quando nós procuramos essa palavra nos documentos de grego, tá? Em um dicionário, em um léxico, e você procura essa palavra lá, você rapidamente encontra ela. 1 Coríntios 10:16. Participação, tá? Comunhão. Então, koinonia, que é a palavra grega utilizada, ela dá a ideia de participação. Tá? Então, o cálice ele é a participação, ele é o compartilhamento, ele é a união do crente com Cristo. Paulo aqui, ele não fala sobre o pão que nos lembra de Cristo. Ele fala do pão que é a nossa comunhão com Cristo. O participante, ele entra em comunhão real com Cristo. E isso fica ainda mais claro, meus irmãos, quando nós continuamos a leitura. Analisemos alguns paralelismos que tem e que Paulo propositalmente faz. É lógico, né, que ele faz isso de propósito. Pegue sua Bíblia aí nas suas mãos e analise comigo alguns textos. Primeiro, ainda aqui em Coríntios 10, 1 Coríntios 10, se nós olharmos o verso 18, ele diz o seguinte: considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes, a raiz koinonia aqui, ó, do altar? Então aqui eles são participantes do altar, o Israel é participante do altar. E nos versos 20 e 21 diz assim: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios.
Não podes beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem ser participantes, aqui de novo a raiz koinonia, da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, a participação no altar e a participação nos sacrifícios aos demônios. Perceba que Paulo ele constrói 3 argumentos. Tá certo? Ele constrói 3 argumentos. E nenhum é meramente simbólico. Nos 3 existe participação real naquilo que está sendo feito. A estrutura do texto de 1 Coríntios exige uma participação objetiva e real. Em todos, a raiz da palavra. Koinonia, comunhão, participação, compartilhamento, união. E é a mesma raiz nos 3 textos. Compare esses textos com os que citamos de Josué, lá de Jacó, de Samuel, onde ali são descritos, sim, memoriais simbólicos, e veja como a diferença aqui é gritante. Outra coisa, meus irmãos, a participação indigna na ceia, ela causar morte e causar doença, é uma das provas de que ela é mais do que um símbolo. Se nós lermos as nossas Bíblias, em 1 Coríntios 11, dos versos 27 ao 30, diz o seguinte, ó. Aqui, ó. Por este motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem, vários que já morreram, tá? Um mero símbolo torna estranho o peso dessas consequências. A gravidade da culpa, ela pressupõe a realidade daquilo que está sendo recebido. A ceia, ela é um meio santo de comunhão com Cristo. O profano, ele não pode tomar parte no que é sagrado sem sofrer as consequências, tal qual Uzá, lá no Antigo Testamento, que colocou a mão na arca da aliança e foi fulminado por Deus. Deus disciplinar tão severamente por participação inadequada na ceia sugere que algo mais profundo está acontecendo ali. Tá? Algo mais profundo acontece ali por causa do peso de participar de forma indigna de algo tão especial dado por Deus ao seu povo. Tá? Então, o peso dessa passagem ele é desproporcional a uma mera cerimônia simbólica. Entrando em João 6, ele continua no mesmo ritmo, porque embora João 6 não trate diretamente da instituição da ceia, esse capítulo ele estabelece a teologia por trás do que a ceia significa. João 6 é a realidade do que a ceia expressa, tá certo? Então, a ceia ela é a expressão visível de João 6. Leiamos aqui juntos, leiamos João 6 juntos, João 6, do 47 ao 58. Abram suas Bíblias. João 6,58. Então, já abri aqui a minha em João 6, do verso 47 ao 58. Diz o seguinte, leiamos juntos. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna.
Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, e no entanto morreram. Aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, entregue pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira comida, é verdadeira bebida. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por meio do Pai. Assim, aquele que de mim se alimenta viverá por meio de mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram, e no entanto morreram. Quem se alimenta com este pão viverá para sempre. Você percebe o peso desse texto? Meus irmãos, compare o verso 47. Quem crê tem a vida eterna, com o verso 54. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Comer aqui é o mesmo que crer. Tá? Se você crê, significa que você se alimenta de Cristo. Então, nesse texto de João 6, comer e crer são a mesma coisa. Ambos significam apropriar-se de Cristo. E isso é um paralelo perfeito com 1 Coríntios 10:17. Porque em 1 Coríntios 10:17, se você estiver acompanhando aí, lá diz algo interessante. Diz assim, ó, porque todos participamos de um único pão. Tá? Nós somos um único pão, um único corpo, porque todos nos alimentamos do único pão. Então, crer em Cristo é se alimentar de Cristo. Comer a carne e o sangue de Cristo é crer em Cristo. Significam tudo a mesma coisa. A ceia, ela torna visível e sela essa realidade espiritual. Porque 1 Coríntios 10 está falando do momento da ceia. E aqui, meus irmãos, é importante tratarmos de dois assuntos rápidos. Primeiro, justamente por entender essa realidade, justamente por entender essa passagem aqui de João 6, dessa forma como acabamos de explicar, que comer e crer aqui em João 6 é a mesma coisa. Por crer assim é que Ulrich Zwinglio, dando aqui um exemplo de memorialistas, Ulrich Zwinglio, em obras como Amica Exegesis, de 1527, ele dizia justamente isso, que comer e crer é receber a Cristo de verdade e ser alimentado por Ele. E por isso, dizia Zwinglio, a ceia é apenas um símbolo que representa isso. Ele dizia que o alimento é crer. A ceia seria, portanto, apenas uma representação disso. Mas o problema desse argumento, meus irmãos, razão pela qual nós discordamos de Zwinglio e dos memorialistas, é que tenta interpretar a ceia à luz de apenas um texto bíblico, que é esse de João. Se nós só tivéssemos João 6, tudo bem, poderíamos pensar assim. Mas existem vários outros textos que falam sobre a ceia e que nos ensinam e são a base para aprofundar nessa doutrina. E a compreensão zwingliana, ela é correta quando diz que crer é receber a Cristo pela fé. O que nós não podemos concordar é que seja apenas isso. Como já vimos nos textos de 1 Coríntios, que nós lemos, aquele que com fé come do pão e bebe do vinho, ele é participante e comungante real de Cristo naquele momento em que a ceia está acontecendo. E se alimenta realmente de Cristo naquele momento. O que torna Zwinglio apenas parcialmente correto nesse ponto.
E segundo, ainda que em João 6, Cristo rejeita totalmente um comer e beber do seu corpo físico e carnal, o que fortalece a nossa posição de que a presença de Cristo na ceia ela é real, mas não física, e sim espiritual. Por exemplo, nesse contexto de João 6, o qual nós lemos, aqui em João 6, mantenha aí sua Bíblia aberta em João 6. Se nós olharmos, por exemplo, no verso 52, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode dar-nos a comer a sua própria carne? E depois, quando nós vemos a partir do verso 60, muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, diziam: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, disse: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ok? Então, você percebe que os judeus eles entendem um comer literal. No mesmo momento, principalmente a partir do verso 63, Cristo os corrige. A participação em Cristo não é carnal. A carne para nada aproveita. É o Espírito que vivifica. É espiritual a participação. Ela é real, mas não física. E nisso nós lançamos os pilares da ceia do Senhor. E usando João 6, nós respondemos tanto a memorialistas quanto a literalistas. Escute com atenção. Se a participação em Cristo pela fé é real, não memorial, se ela é espiritual e não carnal, então por que a ceia seria diferente disso? Se ela é o sinal direto dessas verdades. Não tem motivo da ceia ser diferente daquilo que ela mesma significa. Logo, defendemos que a ceia é tal qual sua realidade. É comunhão verdadeira com Cristo, onde sua presença é real e total, mas espiritual e não carnal. Meus irmãos, Cristo, ele está nos céus. Cristo está corporalmente nos céus. Ele se comunica aos crentes na terra. Leamos Atos 1:9. Por que isso é importante? Olha o que a Escritura diz em Atos 1:9. Tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. Cristo ascendeu aos céus corporalmente. Aqui ainda em Atos, coloque no capítulo 3, verso 21, porque aqui diz assim: é necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus servos profetas. Você percebe em um texto de Atos, diz que Cristo ascendeu aos céus. Isso também está nos evangelhos. Cristo está nos céus, assentado à destra de Deus. E Atos 3:21 diz que de lá ele não voltará até que Deus restaure todas as coisas. Ele permanecerá nos céus até que Deus restaure todas as coisas. Então o corpo de Cristo ele está nos céus. Ele não pode estar espalhado em vários lugares simultaneamente. Isso é contra a razão. Isso é contra o bom senso. Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Nenhum homem pode estar fisicamente em vários lugares ao mesmo tempo. Se Cristo pode, então ele não é perfeitamente humano. Lemos claramente em Atos dos Apóstolos que ele estará nos céus até que restaure todas as coisas. Ele não retornará à terra em corpo antes da parúzia, antes da sua segunda vinda, da sua segunda manifestação. Quando afirmamos a presença espiritual, algumas pessoas dizem que nós quebramos a união hipostática, que é a união das naturezas de Cristo. Quando nós falamos que ele está presente apenas espiritualmente,
As pessoas dizem que nós rompemos com essa doutrina porque nós não podemos separar as suas naturezas. Mas isso não é verdade. Meus irmãos, muito pelo contrário, nisso nós mantemos a união hipostática estabelecida. Cristo está espiritualmente em todos os lugares, porque Ele é onipresente, Ele é Deus. E o seu corpo está nos céus, assentado à destra de Deus. Isso é manter a união hipostática intacta. Nada na Bíblia mostra diferente. Jesus sempre apareceu fisicamente em apenas um lugar por vez, tanto no seu ministério quanto em sua ressurreição e também após a sua ascensão. Não há prova alguma, nem teológica e nem lógica, que mostre Cristo glorificado em vários lugares simultaneamente. Mas a nossa união com Cristo, biblicamente falando, ela se dá pelo Espírito. 1 Coríntios 12, 13 diz isso. Romanos 8, 9, 10 diz isso. 1 Coríntios 6, 17 diz isso. Vejamos todas elas em ordem. 1 Coríntios 6, 17. Primeiro Coríntios 6, 17. Mas quem adere ao Senhor torna-se com Ele um só Espírito. O que mais? Primeiro Coríntios 12, 13. Diz o seguinte: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Romanos 8, do 9 ao 10. Aqui, meus irmãos, Romanos 8, do 9 ao 10. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, a nossa união com Cristo, ela é espiritual. E por fim, meus irmãos, baseado em tudo que estudamos até aqui, a ceia é um meio de graça. A ceia é um meio de graça. Um sacramento. Nela nós temos comunhão e participação com Cristo, como nós já lemos em 1 Coríntios 10, 16. Outra coisa, a maldição e enfraquecimento aos indignos, ela pressupõe bênção e fortalecimento para os que participam dignamente. Perceba, se há enfraquecimento e morte para os ímpios, há fortalecimento e vida para os que participam dignamente. Prova disso é o verso 16 de 1 Coríntios, 1 Coríntios 10, 16, que fala do cálice da bênção. Leia aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 10, 16, o cálice da bênção. Ou seja, nós que participamos dignamente somos abençoados por Deus nesse sacramento. Por isso, um meio de graça. Nela temos unidade e sustento. Como diz em 1 Coríntios 10, 17. Abra aí sua Bíblia, em 1 Coríntios 10, 17. Lá diz algo interessante. 1 Coríntios 10, 17. Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Nós somos um corpo porque participamos do corpo de Cristo. Nós só somos membros do corpo
e só somos um corpo em unidade, porque participamos de Cristo pela fé. E dessa verdade, a ceia ela é um sinal e selo real e verdadeiro. Então, na ceia do Senhor, nós participamos de Cristo verdadeiramente. Nós comemos e bebemos de Cristo verdadeiramente. Nós somos abençoados verdadeiramente. Nós nos alimentamos de Cristo verdadeiramente. Então não tem como nós lermos João 6, 1 Coríntios, lermos esses textos e não entendermos a ceia como algo extremamente glorioso, espiritual e sagrado. E nisso eu quero fazer a citação de alguns pais da igreja. Tá? Nós, como reformados, nós analisamos a Escritura e analisamos o que foi ensinado ao longo da história. Então nós analisamos os pais, analisamos os reformadores, para então ter a compreensão correta daquilo que nós cremos, das doutrinas que nós cremos. E aí eu quero citar alguns pais da igreja. O primeiro que eu quero fazer a citação é de Cirilo, de Jerusalém. Tá? Cirilo de Jerusalém. O que ele diz a respeito da ceia é o seguinte, abre aspas, sob a figura do pão é dado a ti o corpo, e sob a figura do vinho é dado sangue. Não olhes para os elementos como pão e vinho comuns, mas pelo Espírito Santo eles se tornam o corpo e sangue de Cristo. Orígenes também diz algo interessante. Ele diz o seguinte, não é a carne que foi entregue pelos judeus que dá vida, mas o verbo de Deus, que é verdadeiramente o pão do céu, é comido espiritualmente. Orígenes dizendo isso. E Agostinho de Hipona, esse muita gente conhece, né? Um pai da igreja altamente inteligente, estudioso das escrituras. Ele diz o seguinte, crer nele é comer o pão vivo. Quem crê nele, come. É invisivelmente nutrido, porque espiritualmente é regenerado. E ele, ainda nesse comentário de João 6, ele diz assim, quem não permanece em Cristo, ainda que receba o sacramento, não come espiritualmente a carne de Cristo, nem bebe o seu sangue. E ele fala isso em João 6. Tá? Que eu falei que apesar de João 6 não ser a instituição da ceia, tem uma ligação clara entre João 6 e a ceia. E Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, ele faz essa ligação aqui, você percebe? Ele falando de João 6. Aquele que não permanece em Cristo, ainda que coma e beba, ele não come e bebe de Cristo espiritualmente. Então Cirilo, Orígenes, Agostinho, todos eles defenderam essa presença, essa força e esse poder espiritual na ceia do Senhor. E eu quero ainda mais desfazer um mal-entendido que acontece muitas vezes, que os pais da igreja eles são citados. Acontece um mal-entendido muito grande. Vou dizer qual é esse mal-entendido. Eu quero usar Inácio como exemplo disso. Eu quero usar Inácio, que é um dos primeiros pais, que é muito mal interpretado quando é lido. Leamos a citação dele. A que eu quero citar é a seguinte. Ele escreve isso na carta dele à igreja de Esmirna. E Santo Inácio diz assim: eles se mantêm distantes da Eucaristia e dos serviços de oração, porque se recusam a admitir que a Eucaristia é o corpo de nosso Salvador, Jesus Cristo. Leu comigo? Percebeu? Nós concordamos totalmente com ele aqui, nós reformados. A ceia é o corpo e o sangue do Senhor. A Eucaristia, a ação de graças, é o corpo real e verdadeiro de Cristo. Porém, o problema é que alguns vão além disso.
e dizem que é o corpo físico de Jesus. Mas Inácio não disse isso, percebe? A citação não prova de forma nenhuma que Inácio cria em uma presença física e carnal. A citação aqui feita, ela prova que a presença é real. Nada mais do que isso. Ele crê, assim como nós, na presença real de Cristo, coisa que nós já estamos provando aqui. Os pais criam assim, e nós também cremos, mas espiritualmente. Cristo está real e verdadeiramente espiritualmente. A ceia é o corpo real de Cristo e o sangue, espiritualmente. Dizer que é carnal, que é físico, é ir longe demais, e é afirmar o que Inácio não afirmou. É afirmar o que os pais não afirmaram. Nós lemos Inácio como nós acabamos de ler esses outros pais aqui. Cirilo, Orígenes, Agostinho. E como acabamos de ler a Bíblia, a presença é real. Portanto, leamos os pais de forma sincera e justa. E eu quero pedir que vocês leiam os documentos reformados que falam a respeito desse assunto, tá? Porque nós somos um movimento de retorno aos documentos, à confessionalidade, aos padrões confessionais e reformados que nós temos perdido ao longo dos anos. Por isso eu cito os documentos, primeiro de Westminster, que falam sobre esse assunto. A Confissão de Westminster, por exemplo, ela vai falar a respeito desse assunto no capítulo 29, tá? Ela vai falar a respeito da ceia do Senhor. Então dê uma lida. O Catecismo Maior de Westminster, ele também vai falar a respeito disso, tá? Da pergunta 168 até a 175. E o Breve Catecismo, ele também vai falar a respeito disso. São só duas perguntas nele, tá? Que é a pergunta 96 e a pergunta 97. Então, esses são os documentos presbiterianos. Mas essa doutrina, tal qual nós expomos aqui, defendemos aqui, ela é defendida pelos reformados em geral. Então, para você ver como a doutrina reformada é católica, ela é universal. E eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, onde exatamente você pode ler esse assunto em outros documentos da reforma. Tá? Na Confissão Belga, no Catecismo de Heidelberg, na Confissão Escocesa, na Segunda Confissão Helvética, para você ver como a nossa doutrina ela é uniforme. E detalhe, você tem acesso a todos esses documentos nos destaques da nossa página do Instagram. Então, você tem acesso lá, tá? Só você procurar lá em Busca da Reforma e você vê todos esses documentos aqui, ó, nos destaques, tá? Onde você pode acompanhar, ler todos eles, tirar suas próprias conclusões, tá? Então, o nosso Instagram é esse aqui, Em Busca da Reforma. Então, se você também está inconformado com a forma como a igreja tem conduzido a doutrina, o culto, você é muito bem-vindo para fazer parte desse movimento junto conosco, de retorno à reforma, de retorno ao presbiterianismo verdadeiro. Então, vá lá, estude, leia sem moderação. Então, concluindo, meus irmãos, a síntese de tudo que nós falamos aqui é: a ceia, ela é mais do que um memorial. Ela não é apenas um memorial, ela é mais do que isso. Bem mais. Ela é participação real com Cristo, coinonia, comunhão, compartilhamento. Cristo está real e verdadeiramente presente na ceia, mas espiritualmente, tá? Não corpóreo, não carnal, espiritual. E, meus irmãos, é um meio de graça. Por ela somos alimentados, nutridos e fortalecidos, tal qual aquele que participa indignamente sofre as duras penas da desobediência e da incredulidade. Nós cristãos somos abençoados e fortalecidos, alimentados pela fé.
tá certo? Em outra oportunidade, nós trataremos sobre quem pode participar, quais devem ser os elementos servidos, de quanto em quanto tempo deve ter ceia na igreja, se ela deve ser servida apenas para a igreja local, que é a ceia restrita, ou para membros de outras igrejas. Tem muita coisa ainda a tratar. Nós trataremos sobre isso em outra oportunidade. Então, bons estudos e até a próxima. Que Deus os abençoe.